Good evening, everyone. Então, quando a gente entra na aula aqui de noite, a gente fala good evening, né? Good evening. Good evening. Quando é à noite, assim, no tempo que todo mundo está acordado, é good evening, né? Exatamente, porque a gente está começando a nossa aula, acabou de ficar noite, né? Acabou de escurecer, então a gente fala good evening. E daí, na hora de dar tchau aqui no final da aula, a gente vai falar good night. Ó, o Cláudio chegou. Muito bem. Gente, eu mandei uma pergunta para vocês também de tarde. Não sei quem que já tem uma noção disso. Deixa eu abrir aqui. Quem sabe o que que é regência verbal e regência nominal? Quem já ouviu falar nisso? Eu já, né? Estava estudando para concurso, mas em inglês. Boa. E você consegue explicar rapidinho, assim, de uma maneira resumida, o que que é isso, Vivi? Não. Não? Tá, então olha só, quando a gente, pensa na palavra regência, da onde que vem essa palavra? O que que lembra? Quem que rege alguma coisa? Régio, né? Nomina alguma coisa, né? É Quem isso? que rege? Quem que rege? Reger significa o quê? Oi, Cláudio, tudo bem? Gente, quem rege alguma coisa é o rei, né? O rei rege uma nação. É isso que significa, ele manda nas coisas. Então, reger significa mandar. Então, olha só, eu tô passando isso aqui por causa de uma pergunta que a Vivi me fez essa semana, e aí eu acho importante explicar isso, tá? Para não ficar mal entendido, porque eu sei que nessa fase aí vocês estão preocupados com as preposições, aí vocês começam a ver preposição nos vídeos e nada faz sentido, né? Então, olha só, vamos entender o que são as preposições primeiro. Vocês estão aprendendo lá no módulo 2 as preposições de lugar, né? O que que significa? Para falar a posição de um objeto, tá do lado, tá em cima, tá embaixo, tá na frente, tá atrás. Então, a gente chama de preposições de lugar. Algumas que a gente viu lá, então, in, a gente não viu out na lição, mas in é dentro, out é fora. On é em cima, off é quando não tá em cima, quando sai. Under, embaixo, above, acima, next to, ao lado de alguma coisa. Behind, atrás. In front of, na frente de ou em frente a alguma coisa. Então, é um objeto em relação a outro objeto. Between está no meio de duas coisas ou entre duas coisas. Então, essas foram algumas que a gente viu lá no módulo 2. E são essas que a gente vai revisar hoje. Além das preposições de lugar, gente, tem um monte de outras preposições que vocês não conhecem ainda. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas tem bem mais do que isso. Então, olha só. Of, from, to, aqui era para ser with. With é com, without é sem. Aí, across, about, after, que é depois. Before é antes. At, by, up, down, over, around, near. Enfim, aqui são mais alguns exemplos só para vocês verem que não são só essas que existem, tá? Aí o problema que surge é o seguinte, gente. Na hora de traduzir essas palavrinhas, o aluno que está começando agora no inglês, ele quer que o significado dessa palavra seja sempre aquele e traduzir sempre da mesma forma, e não funciona assim. Eu quero tentar explicar para vocês hoje por que que não funciona assim. Olha só. Vamos supor que from, então, vocês sabem que é de, né? I am from Brazil, eu sou do Brasil. É a origem da pessoa. Mas a tradução não vai ser sempre essa por causa da regência verbal e da regência nominal. Essas duas coisas que eu vou explicar hoje, elas mudam tudo na vida da pessoa. Por que que muda? Apesar de cada preposição ter um significado primário original, uma tradução certinha que significa aquilo, não bate sempre a tradução. Então, vamos tentar entender por quê. As preposições de lugar são bem fáceis de entender. Por quê? Porque você visualiza. Do lado é do lado, na frente é na frente. Você está vendo a posição. Então, essas aqui são fáceis de entender. Por isso que a gente começa trabalhando com essas, para daí futuramente entender outras preposições. Resumindo, preposições, gente, são normalmente palavrinhas bem pequenininhas, né?
Normalmente. Em português é aquilo que a gente chama assim, ante, até, após, com, contra, de, desde, enfim, é uma lista longa, né? Lembram disso aí da escola? Em inglês é uma lista grande também, né? Equivalente, mas eu trouxe aqui algumas para mostrar para vocês. Agora vamos entender o que que é, então, a regência verbal. Ó, recapitulando, cada preposição tem, sim, um significado primário, in é dentro, out é fora, on é em cima, beleza, isso aí você já aprendeu. E por que que você encontra em algumas frases esse in aqui significando uma outra coisa que não tem nada a ver com dentro? Eu acho que a Viviane encontrou essa semana, né? É o Aí, é o et que at. eu fiquei na dúvida. É. Aí ela É, me perguntou e a resposta é um pouquinho complexa. Vamos lá, vamos tentar entender então. Regência verbal, então, é o verbo que manda no que vem depois dele. E regência nominal é o nome que manda. Então, olha só. Regência, não importa se é verbal ou se é nominal, tanto a regência verbal como a nominal é o processo em que um termo determinante rege outro termo que é determinado, estabelecendo relação de subordinação entre os dois. Então, vamos entender o seguinte: a chave da porta. A chave da porta. Quem que está regendo e quem que é regido nessa expressão? A chave da porta. Quem que manda na preposição da? É a chave porta, que manda? Não, é a chave. A a chave chave. da, eu vou usar da Porta. por causa da palavra-chave. Então, a regência é nominal, porque chave é um nome, não é um verbo. Eu digo a Uhum. chave do carro, a chave da porta. Eu não digo, por exemplo, a chave com a porta. Onde está a chave com a porta? Não, a gente diz onde está a chave da porta. Eu não digo a chave para a porta. Eu não digo a chave. Vamos pegar outros exemplos aqui, ó. A chave sobre a porta, nem a chave acima da porta. Entende? Quando eu uso a palavra chave, vai ser sempre a chave de alguma coisa, a chave do armário, a chave do guarda-roupa, a chave do carro, enfim. Essa palavra sempre vai ter o da junto. A marca de subordinação, então, entre as palavras ali, costuma dar-se pela preposição, que são essas palavrinhas aí que a gente está estudando, a preposição que liga um termo a outro, uma palavra a outra, ou pela ausência de preposição também. Agora, vamos pensar o seguinte. Lá no tempo da escola, vocês aprenderam assim, ó. Quem gosta, gosta. Qual a preposição que usa? De, De alguma coisa. Quem precisa, precisa de, de. Quem vai, vai com, com alguém, ou vai a algum lugar, ou vai para algum lugar. Tem várias preposições que podem ser usadas. Isso chama-se regência verbal. Quer ver uma outra? Quem fala, fala de alguma de coisa. alguém, fala sobre alguém, fala com alguém. Então, você tem ali uma listinha de preposições que são possíveis de usar com cada verbo, tá? Isso significa regência verbal. E a regência verbal, gente, não é equivalente entre inglês e português. Por isso que, por exemplo, ó, eu gosto de você. Quem gosta, gosta de. Nessa frase, eu preciso usar o de aqui. Em inglês, like é sem preposição. Então, eu digo assim, I like you, direto. Eu gosto você. Esse de aqui não existe em inglês. Por que que não existe? Porque o verbo like não pode ter preposição. Essa é a regência do verbo like. Então, assim, a gente não vai traduzir as preposições literalmente da nossa língua para o inglês. O que que a gente tem que fazer? Tem que saber que like é direto. E tem que saber os outros verbos, por exemplo, qual é a regência de cada um. Então, é aquele verbo que vai precisar de uma preposição X que a tradução não vai bater em português. Quer ver? Vamos ver mais exemplos. Need, em inglês, é direto. Direto significa não vai preposição. Em português, eu preciso de. Quem precisa, precisa de. Eu preciso de você, né? Em inglês, é direto.
eu digo I need you. Eu preciso você. E como é que eu vou traduzir I need you? Eu vou traduzir igual o índio falando eu preciso você? Não, a gente traduz eu preciso de você, porque em português a gente faz a concordância aqui, tá? Elaine, deixa eu te perguntar uma outra coisa. É Pergunta. muitos verbos do inglês que não tem preposição? Olha, é a Ou não é? mesma coisa que o português, é mesmo tanto, só que é diferente cada preposição que usa com cada um. Entende? Você não pode pegar a tradução da preposição e aplicar naquela frase. Você tem que ver o verbo com o que você vai usar ele. Mas isso aí Uhum. você aprende quando você for aprendendo cada verbo, já aprende a preposição junto. Não adianta querer traduzir, entendeu? Porque não funciona. Ó, listen, por exemplo. Tem que sempre ter esse to junto. Isso aqui é a regência do verbo listen. Então, por exemplo, eu escuto música. Em inglês, eu digo assim, ó. I listen to music. Tá, e o que que significa esse to aqui? Em português? Não significa nada. Você não tem que pôr uma coisa aqui só porque em inglês tem. Acontece que a regência do listen em inglês exige essa preposição e escutar em português não exige preposição nenhuma. Eu escuto você, eu escuto o barulho, é direto. Então, as preposições, gente, são, eu diria que é a coisa mais difícil de você entender de uma língua para outra, porque não bate a regência verbal. Entendeu? No português é difícil também. Sim, em português também é difícil. Mas o verbo que tem uma certa preposição em português não necessariamente tem em inglês. Entendeu? E a gente vai traduzir a preposição de acordo com o uso da nossa língua e não de acordo com o significado primário dela. Entendeu? Por exemplo, quer ver? Vamos pegar mais um exemplo aqui. I talk to the teacher. Vocês sabem que to é para, né? To é para. Mas aqui nessa frase, gente, a gente vai traduzir assim, ó. Eu falo com o professor. Eu falo com o professor. I talk to the teacher. Então a Mas gente não vai traduzir no caso, talk sempre vai ser acompanhado de tu? É isso? o quê? Ou não? O quê? O talk? É, O talk pode sempre ser. Não, o talk pode ter várias regências. Por exemplo, talk. To talk. About, por exemplo. Let's talk about sports. Vamos falar sobre esportes. Pode ser talk with, que daí literalmente é falar com alguém. Talk with me. Fale comigo. Talk to, talk about. Enfim, não tem uma preposição só, tem várias que ele admite, sabe? Mas se você encontrar esta preposição aqui na frase, você vai traduzir como eu falo com o professor. Entendeu? Então não é porque a palavra to significa para que ela vai significar para todas as vezes que você encontrar com ela. Vai depender da regência verbal ali da frase em que ela está. Entendeu? mas aí poderia estar falando assim, ó, talk to teacher, né? Poderia falar assim, eu falo para o professor também. Poderia também. Aí vai depender do contexto, o que que você realmente quis dizer. Por exemplo, quer ver? Só que falar para o professor aqui teria que ter uma coisa no meio. Quer ver? Você falou tal coisa para o professor, mas daí seria outro verbo, daí seria o verbo tell. Seria o verbo contar. Por exemplo, você contou a história, professor? Tell the story to the teacher. Aí já a gente já usa um outro verbo, tá? Porque aí é questão do uso das palavras. Mas, enfim, o que eu estou tentando falar é que, apesar de vocês estarem aprendendo as preposições com uma tradução literal ali, porque está usando para a posição geográfica dos objetos, não vai ser sempre assim, tá? Eu quero dar exemplos agora de regência nominal. Então, aqui, talk é verbo, need é verbo, listen é verbo. Então, quem está mandando na preposição aqui que complementa a ideia desse verbo é o verbo. Por isso a gente fala regência verbal. E regência nominal, então? Quem está mandando
na subordinação ali das palavras, é um nome, um substantivo. Olha um exemplo aqui, ó. A chave da porta. Então, a palavra chave está mandando na porta. A porta está subordinada à chave. A chave é da porta. Em inglês, eu não diria o da. Como que é da? Da é of. Eu não vou usar essa palavra nesta composição aqui. Em inglês, a gente diz assim, ó. The key to the door. Então, a gente usa a palavra to para falar que a chave é de algum lugar. Como que eu vou traduzir a chave para a porta? Não. Eu vou traduzir como eu uso em português, a chave da porta. Tá? Então, não é porque to significa para, que nessa frase ele vai ter que significar para. Aqui fica a chave da porta. Quer ver uma outra coisa aqui, ó? Fulana está grávida do João. Então, esse do aqui seria o quê? Seria of, né? Of é do. Nessa composição aqui, não. A gente vai falar assim, ó. Vamos colocar o John aqui em inglês, né? Pregnant with John's baby. Então, vamos colocar aqui, ó. Ela está grávida do João. Queria falar isso aqui. She is pregnant with John's baby. Literalmente, eu tenho que falar assim, ó. Ela está grávida, né? Com o bebê do João. Então, vocês vejam que essa palavra que significa com, em português, a gente vai usar do. Tá vendo que não bate as coisas? Não adianta querer traduzir a preposição literalmente pelo significado. Você tem que ver o uso da palavra que você está usando, qual preposição ela exige dentro daquela composição ali, como se fosse uma expressão já. Isso chama-se regência nominal, porque aqui grávida é um nome, né? Ou um adjetivo também. Ó, lado seu, um lado seu. A Adele tem uma música que fala assim, ó. Ah, tem um lado seu que eu não conhecia, sabe? A pessoa tem um lado bom e um lado mau. Tem um lado seu que eu não conhecia. A música dela é assim, ó. There's a side to you that I never knew. Então, um lado seu que eu não conhecia. Um lado seu. Ó, aqui a gente está usando até um possessivo, né? E aqui seria a side to you. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, iria ficar assim, ó. O lado para você. Tem nada a ver um lado para você. É um lado seu. Tem um lado seu. Tá? Por quê? Porque quando você tem um lado A, o lado B, o lado de alguma coisa, a preposição que você vai usar é to, em inglês. Então, gente, as preposições, o que eu estou tentando falar é que elas são palavrinhas curtinhas, pequenininhas, às vezes de uma sílaba só, mas elas dão trabalho para entender, porque você não depende de saber a tradução dela, e sim de conhecer toda a estrutura da frase que você quer falar e saber que naquela frase vai usar tal preposição. Tá certo? Isso chama-se regência verbal, regência nominal. Elaine, na realidade, o que você está falando é que a gente teria que estar aprofundando mais, conforme o conhecimento da gente do inglês, a gente vai estar sabendo onde colocar, é isso, né? Exatamente, exatamente. É isso, né? É A isso. gente não precisa assustar com isso agora, né? Não precisa assustar e não precisa ficar decorando lista de preposição, porque não adianta, só vai ficar confundindo. O que você vai fazer? Cada vez que você aprender uma frase, você já aprende a frase completa, do começo ao fim. Né? Vocês já perceberam que o método que a gente usa, ele traz uma certa quantidade de vocabulário, uma estrutura de frase que você repete 1000 vezes lá, né? Você só vai trocando as palavras, mas você está fazendo o mesmo modelo de frase. Por esse motivo, para você fixar aquela estrutura, aquele verbo com aquela preposição, com aquele jeito de falar, e você vai trocando o vocabulário, falando frases bem parecidas. E aí isso vai ficando lá na memória de vocês, essa é a intenção. Então, é isso mesmo, Viviane. Eu não quero que vocês se preocupem. Eu só quero que vocês entendam que não vão traduzir pelo significado das preposições, e sim pelo uso. Trocando isso aqui, ó, trocando em miúdos, regência nominal e regência verbal,
a gente poderia dizer que é o uso. Como é que eu uso esta expressão em inglês? Como é que eu uso essa expressão em português? Sempre vai ser diferente, tá? É difícil bater certinho. Mas vamos lá. Agora a gente vai pegar o nosso conteúdo de hoje, que são preposições de lugar. Portanto, elas têm um significado fixo nessas frases que nós estamos vendo. Por isso é muito simples, tá? Eu mandei essa imagem para vocês hoje de tarde. Todo mundo recebeu? E aí eu quero que, por isso que eu pedi para vocês abrirem em 2 lugares hoje, no celular, e no computador, ou quem tem o celular de alguém em casa aí para poder emprestar. Ou não sei se alguém chegou a imprimir a imagem, também daria certo. Porque vocês vão precisar dessa imagem aberta em algum lugar. E aí eu vou ficar mostrando para vocês essa imagem aqui. Porque vocês não sabem, de repente, o nome de todos os objetos que estão na imagem. Tá? Todo mundo está conseguindo acessar aí a imagem em outro lugar? Aquela outra dos ratinhos lá? A pergunta que eu fiz foi assim, ó. Where are the mice? Where are the mice? Para quem não sabe, a palavra mais, a Dani já sabe essa palavra. É o plural de mouse. Mouse é um rato e mice são ratos. Where are the mice? Então, onde estão os ratos? A gente vai fazer a frase assim, ó. There is a mouse in the cup, por exemplo. E agora vocês estão aprendendo uma expressão nova aqui para poder usar nessa aula. There is significa tem um rato em tal lugar. There is a mouse. Tem, tá bom? Tem. Aí vocês vão fazer o seguinte, cada um de vocês vai falando uma frase que viu aqui e o colega fala outra. Não pode repetir as frases. Tá certo? Posso mudar a imagem? Eu vou deixar aqui. Qual vocês preferem que eu deixe? Aqui ou aqui? O que fica mais fácil para vocês? Eu tô com essa do rato no celular. Então eu deixo aqui, né? Deixa essa. Tá. Gente, são 16 ratos. Então, olha, nós estamos em quanto aqui? 2, 3, 4, 5. Dá para fazer 3 para cada um? Tá bom? Tenta achar 3 ratos aí que você consiga dizer. Tem um rato atrás de tal coisa, do lado de tal coisa, na frente de tal coisa. E aí a gente vai colocar as frases aqui. Quem conseguir formar uma frase, já me fala a frase aqui que eu vou escrevendo aqui. There is mouse in skin. Sink, quer dizer. Tá, peraí. There is a mouse in the sink. Pessoal, tentem achar qual é esse que a Viviane falou. Esse ninguém mais pode fazer. There is a mouse in the sink. Esse tá fora, não vale mais. Quem fizer, esse vai perder o jogo aqui. There, Tem mouse na chair? essa, Vivi, essa eu ia falar. Acho que foi a Neide que falou. Foi a Neide? Como é que é, Neide? Repete aí mais alto. Tem mouse na chair. Ah, mas peraí, esse na chair tá em português. Na pode ser dentro ou em cima, ó. Tem um... né? Se eu falo, por exemplo, tem tal coisa na mesa, é em cima. Daí on. em cima é on. On. Tá. Chair. On the chair, beleza. Chair. Agora, gente, se eu falo tem tal coisa na geladeira é dentro, daí é in. Então, a palavra no e na
Vocês têm que ver se é dentro ou se é em cima, tá? Beleza, Neide, já foi uma. Vamos lá, três. There is a mouse in front of door. Ok, The door. very good, very good. Ok, vamos trocar esse aqui, ó, in front of the door, porque a palavra door, ela vai ser usada para outra coisa. Vamos colocar assim, ó, in front of the cat. Pode Yes. ser? Uhum. Vamos lá, gente, quem mais? This is a mouse in the plate. Ok, é in ou é on? On. Ó, this is a mouse. Gente, vocês estão This falando is a there is a mouse. Eu quero que vocês falem there is a mouse. Agora mudou a frase, tá? This is é isto é um rato. Aí quero que dizer tem um rato. There is a mouse behind the door. Very good. Very good, Vivi. Vamos lá, o Cláudio não falou nenhuma ainda, o Pedro também não. O Pedro disse que vai ficar ouvindo hoje. Então vamos fazer o seguinte, é 4 para cada um. Não. Concordo. Convença o Pedro aí a fazer uma frase. Se ele Tá fizer, ele difícil. diminui para vocês. Como que eu vou falar que o rato tá comendo sal? Ah, mas é que a gente não tá falando isso hoje. A gente tá falando da posição deles, mas você falaria assim, ó. The mouse is eating salt. Facinho, né? Só que a gente não está fazendo esse tipo de frase hoje. Então, eu Qual a vou posição que ele está, né? só a posição. Ao lado, né? Do que, Vivi? Fala aí, fala mais. There is a mouse in the glass. In the glass? Ah, É isso? Deixa eu ver. isso. Dentro do copo? Ó, Cláudio, Tem que copo é olhar isso na aqui, ó. outra. Glass é isso aqui, ó. Isso aqui Tem é que outro olhar na nome. outra. Como Tem que é o que olhar nome nessa disso? outra foto. Isso, a gente tá olhando nessa foto. Ó, gente, o nome disso aqui como é que é? Cup. Cup. Então vai ficar assim, ó. There's a mouse in the cup. Se achou agora, Cláudio? There is a mouse in the drawer. É drawer que lê? Já te falo como é que lê. In the... É assim, ó, que lê. É drawer, tá? Ah, drawer. Ó, drawer. Ok, o Cláudio já fez duas em seguida, gente. Quem mais? Volta da imagem, por favor. Qual delas? Nessa aqui, né? There is a mouse on the... Deixa eu ver o nome da palavra aqui. Cupboard. Ok, Cupboard. yes, there is a mouse on the cupboard. Tem um em Muito cima bem. e um... Isso mesmo. Esse aqui que você falou é o que está em cima. Ó, esse que a Viviane falou, esse aqui, ó. There is a mouse on the cupboard. E tem um dentro, né? Como é que fala dentro? There is a mouse in the cupboard. Isso aí, eu vou colocar aqui, ó, dessa forma. Então, já fiz 4. Já tá livre, Vivi? Vivi, Já você é meu There par, tá? Pra mim também, Vivi. Então é 8 para Nome você. aqui tá complicado. There is a mouse in the stove. Que fala? Yes. Que lê? Aham, é isso. There is a mouse in the stove. Muito bem. Que é esse aqui, ó, né? Tem a panela também, ó. Tem No a fogão. panela aí também. Neide, vamos lá, Neide. There is a mouse on the
Como é o fogão? Eu esqueci. Stove. Stove. Mas qual que você está falando, Dani? Esse aqui? Isso. Vamos falar na panela, então? Dentro da panela, ó. Panela é saucepan. Esse tipo de panela fundinha é saucepan, porque sauce é molho. Então, e pan é panela, panela de molho, tá? Esse tipo Saucepan. de panela é saucepan. Então, vamos trocar. Como é que vai ficar a preposição aqui? This is a mouse in the saucepan. Very good. Nossa, que nome diferente. Uhum. Sauce é molho, né? É salsa. Lembra de salsa? E pan é a panela. Aí cada panela tem um nome, né? Eu já ia trocar Mais o um. pen de caneta e tirar o E pelo ar, uma zona. Vou falar uma aqui, Elaine. Então, aqui a P em inglês é meio complicado eu falar. mouse in. Ai, a palavrinha da pia é cinco? Como é que é só a pia? Ah, sink. Cinco. Esse já. Foi ainda não, Peraí, foi? Neide, acho que já foi. Foi o É esse aqui, primeiro, né? foi o primeiro. É esse aqui? Isso. Esse já foi. Olha aqui, ó. A Viviane que falou primeiro aqui, ó. In the sink. There's a mouse in the sink. E do queijo, já foi não, né? Não. Então, do queijo repetir é on, né? On. On. Do... Como é que é? Como é que é? Cheese. On the Cheese. cheese. Ó, essa palavra, gente, cheese, que é o queijo, é por isso que a gente fala cheeseburger, cheese salada, é por causa do cheese. Tá? Que em inglês acabou, em português acabou virando um X, né? Cheese. Vamos lá, gente. Qual mais que não foi ainda? Pode falar? Pode. There is a mouse below the chair. Ok. Below the chair. Aqui, gente, a gente também poderia falar under, que é mais usado até under the chair. Muito bem. Mas não tem aquele negócio do under que tá colado. O under não tá colado, Vivi, só o on e o above, só o que tá em cima, o que tá abaixo não. Abaixo, não. Uhum. Qual que não foi ainda? Eu acho que tá aquele Ó. ratinho dentro do fogão. Já foi, já foi. Já foi? Ó, esse E- aqui não foi, esse aqui não foi e esse aqui não foi. Esse aqui já foi, os dois? Eu falei que tá em cima da tia. É verdade. Alguém falou esse? Acabou de falar. Ó, então falta 1, 2 e 3. Esse aqui da cup é next, there is a mouse, né? Aham. Next to the cup. Ok. Alguém poderia fazer essa frase diferente? É a qual, Elaine? Não, Olha só. Fala, Neide. essa é a qual, você não vai fazer diferente. Essa aqui, ó. Esse ratinho aqui, a gente... Tudo bem, next to the cup tá certo. E se a gente quisesse falar entre o copo e a xícara? Como é que iria ficar? Between? Yes. There's a mouse between the cup and Glass. the glass. Muito bem. Depois eu mando essa parte escrita aqui para vocês. Tem mais, gente? Tem mais, né? Ó, esse aqui, né? E esse aqui, se eu não me engano, que não foram ainda. Quem que não falou 4 frases ainda? Eu acho que é assim, there is a mouse behind skin, né? Yes. Sink. Behind the sink. The sink. Muito bem. E agora falta só Falta um. um. Qual que tá faltando? Esse aqui, ó.
Ah, esse é next to, né? Next to. Vamos lá, vamos fazer? There is a mouse. Mouse Que fica? to the south. The south. Yes. Muito bem. Deixa eu diminuir o tamanho dessa letra. Gente, aqui em Curitiba tá caindo água faz 3 semanas que não para. Nossa, Não para de cair água. Deixa eu só diminuir a letra aqui. Aqui tá quente hoje, mas não tá chovendo, não. aqui também, tá quente. Choveu só ontem, o dia inteirinho, mas hoje tava fez bem Ontem calor. não choveu aqui, mas fora ontem, faz 3 semanas que tá chovendo. Aqui começou a chover sábado à noite, choveu ontem o dia inteiro, mas hoje eu achei que ia chover, mas não choveu, não. Bom, gente, então é o seguinte. Essa aqui foi uma atividade para a gente revisar as preposições de lugar aí, né? Vocês viram que vocês conseguiram falar todas as posições dos ratinhos aqui? Eu vou colocar essa aula lá na nossa plataforma, vou colocar um PDF com isso aqui, com isso aqui e com isso aqui para vocês poderem estudar mais um pouco depois, tá? Então, eu quero que vocês lembrem aqui da questão da regência verbal, que preposição você não vai traduzir literalmente. Só se for assim, no caso de dizer realmente a localização de algum objeto, daí é literal, tá? Mas quando tiver um verbo junto, daí você ignora e traduz como você usa na tua língua, tá? Aí cada vez que você for aprendendo mais vocabulário, você já aprende a frase montada com a preposição ideal, já vai memorizando. Não adianta querer estudar tudo num dia assim que não dá certo. Tá bom? Quem que aqui não se apresentou ainda? Eu acho que é o Cláudio, né? Quem que falou na semana passada, na última vez? Vocês lembram? Eu, O Cícero, não foi, não? Acho que foi o Cícero, não foi, não? não Não, fui, Cícero faz tempo, ixi. fui eu a última, ou eu faltei a última. Acho Eu que não não me participou lembro da agora. última, não, acho. Gente, acho que vocês sabem mais do que eu. Vamos pedir para o Cláudio, então. Cláudio, é assim, ó. No final de cada aula nossa aqui, eu peço para um aluno se apresentar um pouquinho, falar sobre si, onde é que mora, o que que faz, né? Para a gente conhecer um pouquinho melhor os alunos. Acho que você já assistiu alguma dessas aulas de revisão que estão lá, né? Você percebe que sempre alguém fala no final. Sim. Então, você conta um pouquinho para a Aham. gente aqui sobre você? Então, meu nome é Cláudio, né? Eu sou natural de Itapeva, São Paulo, quase divisa com o Paraná ali. E hoje eu moro em Itupeva. Vim para cá em 2004. Morei em Dayatuba, depois vim para Itupeva. Sou caminhoneiro há 17 anos e tenho 4 filhas, casado. E estou em busca de aprender inglês aí para evoluir profissionalmente. É isso. Muito bem, e você é muito bem-vindo aqui, Cláudio, no nosso meio. Espero Obrigado. que você entre sempre nas nossas lives aí, participe e também qualquer dúvida, qualquer problema, né, chama. E, Aham. gente, na quinta-feira, nós vamos ter a live com a música. Todos vocês estão sabendo que música que é? Já conseguiram escutar, pegar a letra, dar uma atenção lá? No dia da música, eu não vou trabalhar com a tradução da música, só com a pronúncia, tá bom? Então é importante que vocês já tenham escutado antes. E mais uma coisa, no final do mês, nós vamos ter aquela aula do inglês com filmes lá. Aí eu quero ver todo mundo também já planejando o que que vai fazer para o futuro aí, tá bom? Vocês têm visto as dublagens dos outros alunos? Que legal que fica? Eu quero que daqui a um tempinho todos vocês estejam fazendo isso também, tá? A gente vai começar devagar, treinando um Minha pouquinho. parceira tá aí hoje, A nós duas parceira vamos tá fazer. aí, vocês já vão se planejar. Mas comecem fazendo o plano B primeiro, depois o plano A, e daí, depois de um tempinho aí, a gente já vai pensar numa dublagem, tá bom? Você tem notícia de Obrigado, Cláudio. Kaline, Elaine? Kennedy? Agradeço. Tem notícia da Kaline? Eu mando mensagem para ela, não me respondeu. Não sei, não me falou nada. Depois eu
mando para ela amanhã uma mensagem para ver, tá? A gente voltar a estudar, mas ela não me respondeu, não. Mas, gente, olha só, vocês que estão com as duplas ali, não fique esperando o parceiro. Se o parceiro não estudou, problema dele. Você vai em frente, cada um no seu ritmo. O parceiro que eu coloquei para cada um é para ajudar, não para atrapalhar, entendeu? Então, cada um vai no seu ritmo, indo para frente. E aí, quando der certo de se encontrar, estudar junto, aí usa essa parceria para somar, né? Não para atrapalhar. Senão, aí não serve, né? Isso aí, gente. Ó, obrigado pela presença de todos vocês aí. E daqui a 15 dias tem mais. Tá bom. Até Obrigada, mais. gente. Ficou alguma Good dúvida night. aqui, gente, desse assunto aqui ou tá tudo certo? Ok. Diga, Pedro. Tranquilo. Tudo certo. Então, beleza, gente. A gente se vê na quinta-feira, então, tá? Com a música lá. Agora a gente vai falar o quê? Good night, peoples. Good night. Good night. See you. Good night. Good night. Tchau.